Agora, nós iremos falar sobre as transformações e perdas de nitrogênio no solo. E a primeira delas é a imobilização. A imobilização, como nós já falamos um pouquinho para vocês lá atrás, ela significa uma utilização dos compostos inorgânicos, do nitrogênio nítrico e amoniacal, por parte dos micro-organismos que estão ali no solo. Essa imobilização ela é dependente da relação carbono-nitrogênio. Quanto maior for essa relação, ou seja, quanto maior for a proporção de carbono na massa seca do tecido vegetal em relação ao nitrogênio, mais evidente será a imobilização. Quando isso acontece, o nitrogênio nítrico e amoniacal é consumido pelos micro-organismos ali do solo e começa a fazer parte desses micro-organismos. Esse mecanismo faz com que esses elementos nitrogenados não estejam disponíveis para serem absorvidos pelas plantas, culminando então com deficiência deste elemento para os vegetais. Isso é temporário e é chamado de um período de depressão de nitrato. Temporário porque nós vimos anteriormente que micro-organismos têm tempo de vida. E quando eles morrem, outros micro-organismos ali presentes no solo são capazes de decompô-los também, fazendo com que o nitrogênio orgânico seja transformado, mineralizado em nitrogênio inorgânico. Então, a duração desse período de depressão depende da relação carbono-nitrogênio do material, relações mais amplas, esse período é maior, relações mais curtas de carbono e nitrogênio, esse período é menor. Depende da quantidade de resíduo da cultura adicionada ao solo. Quanto mais resíduo eu tenho, maior é a atividade dos micro-organismos para desdobrar esses resíduos. Portanto, mais nitrogênio eles irão precisar e maior será esse período de depressão. E das condições ambientais do solo. Temperatura e umidade aceleram a decomposição desses resíduos. A falta desses atributos, né, dessas condições de água e temperatura, reduzem a taxa de decomposição. Uma outra transformação é chamada de mineralização. E aqui sim nós estudaremos como se dá o desdobramento desses compostos nitrogenados às formas mais simples de nitrogênio, né, como a transformação de proteína em nitrogênio nítrico e nitrogênio amoniacal. A primeira etapa é chamada de aminação, realizada por fungos e bactérias, aonde nós podemos observar a transformação de proteínas por intermédio de uma digestão enzimática, formando o grupo amina. A seguir, esse grupo amina, fazendo parte de um processo agora chamado de amonificação, é transformado em amônia por micro-organismos heterotróficos. E essa amônia, então, é transformada em amônio. Este amônio ele pode ser nitrificado, ou seja, transformado em nitrato, pode ser absorvido pelas raízes, pode ser utilizado por micro-organismos no processo que nós acabamos de falar para vocês, a imobilização, pode ser adsorvido na superfície do complexo sortivo, do complexo de trocas, é um cátion, observem ali, NH4+, atraído, portanto, as cargas negativas da superfície dos colóides, e ele pode ficar fixado em minerais de argilas expansivas do tipo 2:1, que não é o nosso caso aqui, pois nós temos bastante mineral do tipo 2:1. Nitrificação. A nitrificação é então a transformação desse nitrogênio amoniacal em nitrato. E ela é realizada por bactérias nitrificadoras, ocorrendo em solos bem drenados. Por quê? Essas bactérias são bactérias aeróbicas. Elas precisam
de uma pressão de oxigênio na fase gasosa para realizarem a sua atividade. Então, elas transformam o nitrogênio amoniacal em nitrito e o nitrito em nitrato. Nós podemos observar que na transformação do amônio para nitrito, existe uma característica importante desta transformação, que é a liberação de prótons. Então, quando nós temos a nitrificação, existe uma redução do pH do meio, uma elevação na concentração de íons de hidrogênios na solução. Portanto, fertilizantes, adubos, compostos que contêm ou formam nitrogênio amoniacal, apresentam uma ação acidificante no meio, ok? A não ser que a planta absorva todo o nitrogênio na forma de amônio, tá? Mas nós já vimos que isso varia em função do pH do meio e acontece absorção na forma amoniacal e nítrica também. Então não esqueçam disso aqui. Todo fertilizante ou adubo que contém nitrogênio na forma de amônia ou forma nitrogênio amoniacal tem ação acidificante no meio, tá? Gera uma redução do pH, uma elevação na concentração de hidrogênio no solo. Desnitrificação seria a alteração do nitrogênio nítrico na forma elementar. Então, os nitratos podem ser reduzidos a óxido nitroso ou ao nitrogênio elementar. Quando isso acontece? Em solos que a drenagem não é apropriada, tá? Ou em solos compactados. Nessa circunstância, ou seja, na ausência do oxigênio, as bactérias ali presentes são bactérias anaeróbicas e elas são desnitrificadoras. Elas utilizam esse nitrogênio nítrico e transformam ele na forma elementar. Lembram no começo que eu disse para vocês que as plantas não absorvem esse nitrogênio elementar e que 78% da atmosfera é constituída por este elemento? Então quer dizer que o nitrato, quando é desnitrificado, ele transforma o nitrogênio em uma forma que, além das plantas não poderem absorver diretamente, se perde para a atmosfera na forma de gás. Então, aqueles solos de locais encharcados, de ambientes compactados, eles podem promover este tipo de transformação, a desnitrificação. Nós não podemos confundir isso com volatilização, tá? Que a gente vai falar já já. Lixiviação de nitrato, muito simples. Observem que o nitrato é uma forma combinada do nitrogênio na forma aniônica. Portanto, ele é um elemento carregado com cargas negativas e a sua ocorrência no solo nessa forma faz com que ele não fique retido nas cargas negativas do complexo ditrópico, porque acontece uma repulsão eletrostática. Então, ele fica livre na solução. O que não for absorvido deste elemento pode se movimentar livremente ali na solução. E ele é um dos elementos que se movimenta em boa parte por fluxo de massa, tá? Então, bastante móvel aí no solo. Essa movimentação ela é mais intensa, nos ambientes onde a precipitação é maior, a precipitação pluvial é maior. E ela também é fortemente afetada pela textura do solo. Tá? Esse autor aqui, Aldrich, 1980, ele observou que no solo argiloso, a velocidade de movimentação do nitrogênio na forma nítrica é igual a x, e que num solo franco de textura média, nem argiloso e nem arenoso, essa velocidade seria igual a y. Já no solo arenoso, a velocidade de movimentação seria 6 vezes maior em relação ao solo argiloso e 4 vezes maior em relação ao solo de textura média. Tá? Então, o solo argiloso, por ser um solo
que os poros são maiores, que a velocidade de infiltração de água é maior, né, em função dessas características, por ser um solo desprovido de cargas elétricas, né, ele apresenta essa condição de maior movimentação do elemento em questão, do nitrato. Existe um índice de lixiviação do nitrato. Neste índice é evidente a sua movimentação, tá? Num espaço, numa distância que varia de 1 a 1,5 milímetros no solo por milímetro de água de chuva em solos argilosos e 3 milímetros de solo por milímetro de chuva nos solos arenosos. Nós podemos notar, então, que os solos arenosos apresentam uma movimentação maior do nitrato do que os solos argilosos. Bom, diferente do que acontece com o nitrato, o nitrogênio, quando está na forma combinada catiônica, ele apresenta menor mobilidade em relação ao nitrato por motivos óbvios. Ele é um cátion e ele pode interagir, então, com as cargas negativas da fração coloidal, da superfície das argilas, dos argilominerais e dos compostos orgânicos também, ficando retido ali nas cargas opostas, né, sendo então o elemento com menor mobilidade em relação ao nitrato. O que acontece é que este nitrogênio, como nós já vimos na forma amoniacal, ele pode ser transformado em nitrato. E durante o período chuvoso, essa conversão de nitrogênio da forma amoniacal para a forma nítrica, ela pode acontecer até 4 semanas. O que nós podemos observar nesta figura aqui, ó, uma relação entre o teor de nitrogênio em duas formas, tá? A forma amoniacal e a forma nítrica, e comparando este teor com os dias após a aplicação do elemento no solo. O que nós podemos notar com relação ao nitrogênio amoniacal? Que há uma redução na participação do nitrogênio nessa forma no solo com o passar do tempo. E ocorre uma elevação na quantidade de nitrogênio na forma nítrica. Por que isso ocorre? Porque há uma conversão do nitrogênio amoniacal em nitrato. Ocorre como resultado, portanto, da nitrificação. Então, nós podemos aplicar o nitrogênio amoniacal no solo, acreditando que ele irá permanecer ali no solo na forma catiônica, portanto, sem se perder por lixiviação, mas nós devemos considerar que uma parte deste elemento, né, é convertida a nitrogênio nítrico, ok? E este nitrogênio nítrico, por sua vez, é um elemento aniônico, ele não fica retido na superfície dos argilominerais. E nós temos a volatilização, que é diferente da desnitrificação, tá? A volatilização é a perda de nitrogênio na forma gasosa. Essa perda, ela é resultante da utilização de um fertilizante nitrogenado bastante empregado na agropecuária brasileira. É a ureia. Então, ela é um resultado, ela é evidente, tá? Quando a gente emprega esse tipo de fertilizante aí em condições inadequadas. Quando a ureia é aplicada em superfície, podem haver perdas de até 70% do nitrogênio aplicado ao solo. Isso resulta da elevada temperatura, tá? Isso é potencializado pela elevada temperatura e pela umidade no solo, principalmente naqueles solos com bastante resíduos, porque nos resíduos existe uma enzima chamada de urease, que é capaz de desdobrar esse fertilizante, promovendo essas perdas na forma de volatilização. Então, a ureia, esse fertilizante aqui, ó, quando ela hidrolisa, o primeiro produto formado aí após a sua solubilização é o carbonato. Esse carbonato de amônio, na presença da enzima urease, produz a amônia, um gás que é perdido por volatilização.
esse nitrogênio perdido por volatilização, ele deixa de ser empregado ou utilizado pelas plantas, absorvido pelas plantas, como nós já discutimos bastante aí com vocês. Então eu tenho que evitar a utilização desse tipo de fertilizante, da ureia, em superfície, em solos com elevado resíduo, em temperaturas elevadas e onde a precipitação é muito intensa. Caso não seja possível evitar o seu uso da ureia em cobertura, eu posso lançar mão deste fertilizante observando algumas questões. O que eu consigo fazer para reverter isso daí? Eu posso aplicar o fertilizante em superfície, incorporar esse fertilizante mecanicamente, se isso for possível. Em áreas onde eu já tenho espécies, plantas implantadas, né, isso não é tão simples de se realizar. Ou eu posso aplicar este fertilizante em cobertura e incorporá-lo através da água da irrigação, tá? Se for possível prever uma precipitação, né, que consiga fazer essa incorporação, porque é difícil de predizer, mas pode ser feito também. Eu posso aplicar o fertilizante em cobertura, a ureia, e incorporar com água da irrigação ou da chuva, tá? E uma saída também é utilizar em temperaturas mais amenas, porque existe uma relação aí. Quanto maior é a temperatura, dependendo do fertilizante e da forma de aplicação, as perdas de nitrogênio amoniacal são grandes, tá? Na forma de gás, a volatilização é mais evidente em elevadas temperaturas. No mercado existem alguns produtos que cobrem o grânulo de ureia. Está bastante evidente isso hoje também. Fertilizantes protegidos, né, evitam essas perdas por volatilização. E aquela conversão do nitrogênio amoniacal em nitrato também, a taxa de transformação é diminuída. Tá? Então, o fertilizante consegue permanecer mais tempo ali na fração coloidal, absorvido ali no complexo de troca. Aqui nós temos um ensaio conduzido por Tasca e colaboradores em 2011, em que eles fizeram uma avaliação da volatilização de amônia do solo após a aplicação de ureia convencional ou de ureia com inibidor de urease nas formas sólida incorporada, SI, sólida sem incorporação, ou seja, na superfície, SS, ou líquida sobre a superfície do solo, LS. E observaram também os efeitos da temperatura do ambiente, que era mantido a 18 ou a 35 graus. O que eles observaram? Quando o fertilizante sólido foi incorporado, as menores perdas de nitrogênio na forma de amônia aconteceram, independente se a temperatura era de 18 ou 35 graus. Por outro lado, quando o fertilizante era aplicado de forma sólida na superfície do terreno, aconteceram as maiores perdas, principalmente na temperatura de 35 graus em relação à temperatura de 18 graus. Quando o fertilizante foi aplicado na forma líquida sobre a superfície do solo, essas perdas foram menores em relação à aplicação superficial com o fertilizante sólido na temperatura de 35 graus. Apesar disso, quando o fertilizante na forma líquida é aplicado sobre a superfície do solo, em comparação ao fertilizante sólido, também aplicado sobre a superfície do solo, nos locais com a temperatura mais baixa, as perdas foram maiores para o fertilizante líquido. Ou seja, o fertilizante sólido incorporado ao solo, ele apresenta menos perdas de nitrogênio por produção de amônia do que o fertilizante sólido ou líquido aplicados na superfície do solo. Daí a importância de se incorporar este tipo de fertilizante, a ureia, quando for um fertilizante convencional, sem proteção. Uma outra alternativa, pessoal, é a utilização de um outro fertilizante, nitrogenado, que é o sulfato de amônio.
Só que esse fertilizante, apesar do volume, né, o mesmo volume de fertilizante ser mais barato do que a ureia, a concentração de nitrogênio desse fertilizante é menor, chegando a ser inclusive menos da metade de nitrogênio que eu tenho na ureia. Tá? Então, se você fizer a continha, no final das contas, pode ser que a aplicação com o sulfato de amônio não seja tão vantajoso do ponto de vista financeiro em relação à aplicação da ureia. Mas o sulfato de amônio pode ser aplicado em cobertura, tá? Então seria aí uma alternativa ao uso da ureia convencional aplicada em cobertura no solo. E a última perda que nós temos de nitrogênio na transformação seria a sua fixação. E é um mecanismo de pouca importância, porque ele significa a fixação do nitrogênio entre as unidades cristalográficas dos minerais de argila do tipo 2:1, aqueles minerais que se expandem, tá? Então, nos solos alterados, nos solos tropicais altamente intemperizados como o nosso, nós temos basicamente a presença de caulinita, que é um mineral não expansível, tá? Então, a fixação de nitrogênio desta maneira não seria algo preocupante para a gente.